A neve caía em um silêncio lento e implacável que devorava o som e o tempo. As montanhas erguiam-se na escuridão como feras adormecidas, e o vento cortava as árvores com suspiros longos e lamentosos. Alexander Hale agarrava firmemente o volante de seu Range Rover enquanto dirigia pela estrada estreita em direção ao Hale Ridge Resort. Os faróis escavavam 2 túneis pálidos através da tempestade. Ele não tinha planejado vir para lá esta noite. O resort estava fechado para a temporada, com suas grandes janelas escuras e seus corredores vazios. Mas a tempestade havia impedido seu voo em Aspen e o forçado a retornar ao único lugar que ele havia evitado por anos. Era o último lugar onde sua esposa estivesse viva. Estacionou em frente ao prédio principal, cuja fachada era um borrão de branco e sombras. O cartão-chave ainda funcionava. Dentro do saguão, o silêncio era tão denso que ele conseguia ouvir a própria respiração. A lareira no centro já havia se apagado há muito tempo, mas o aroma do cedro ainda pairava no ar. Sacudiu a neve do casaco, serviu uma pequena dose de uísque do bar e deixou o calor descer pela garganta. A luz bruxuleava do gerador de emergência, fazendo com que o dourado e o mármore do cômodo parecessem uma catedral abandonada. Ele estava parado perto da janela, observando a neve varrer o vidro lateralmente, quando ouviu um som fraco, não o ranger da madeira ou o suspiro do vento, mas algo mais suave, mais humano. Franziu a testa, pousou o copo e escutou novamente. Lá estava, uma batida abafada, e em seguida uma pequena tosse ecoando do corredor dos funcionários atrás da cozinha. Todos os seus instintos lhe diziam para ignorar, mas algo o impeliu. As luzes do corredor piscavam enquanto ele caminhava. No final do corredor, uma porta estava entreaberta, deixando escapar um fino fio de luz amarela. Ele a empurrou delicadamente. A cena que lhe ocorreu o fez parar de repente. Uma mulher estava parada no meio do pequeno cômodo, segurando uma menina contra o peito. Seu cabelo estava úmido, seu uniforme amassado, seus pés descalços vermelhos de frio. O bebê dormia pesadamente em seu ombro, enrolado em um cobertor puído. Os olhos da mulher estavam arregalados, sua respiração rápida e superficial. "Por favor, não entre", ela sussurrou, suas palavras quebradas pelo medo e exaustão. Alexander congelou sua mão ainda na porta. "Desculpe, eu não queria te assustar", ele disse com a voz baixa e firme. Ela balançou a cabeça, apertando ainda mais a garota. "Partiremos quando a tempestade passar. Eu prometo. Por favor, feche a porta." Ele olhou ao redor do quarto. Um sanduíche meio comido jazia no criado mudo, ao lado de uma pequena mochila. Um coelho de pelúcia descansava na cama, com a orelha quebrada. Ela não estava roubando. Ela estava se escondendo. O aquecedor estava desligado, a janela entreaberta, deixando os flocos de neve entrarem. "Ela vai morrer, congelada", ele disse. Ela levantou o queixo como se o desafiasse a acreditar no contrário. "Nós daremos um jeito", ele murmurou. Ele agora percebia que o medo dela não era dele, mas de algo muito maior, o tipo de medo que vivia em seus ossos, muito depois de o perigo ter passado. Ele deu um passo para trás, mantendo distância. "Qual é o seu nome?", ele perguntou. "Clara", ele respondeu suavemente. "E esta é Luna." Alexander assentiu lentamente. "Clara, você está segura aqui esta noite." Ela deu uma risada fraca, sem nenhuma diversão. "Provavelmente não é mais real, Sr. Hale." Ele hesitou ao ouvir seu nome nos lábios dela. As luzes de emergência piscaram novamente e, por um breve segundo, o quarto ficou escuro. Quando a energia elétrica retornou, ele viu a silhueta dela contra a janela coberta de neve. Ela parecia alguém esculpida em silenciosa rebelião e dor. Ele poderia ter chamado a segurança ou a mandado embora, mas algo na voz dela, algo no tremor de suas mãos, o impediu. Ele sabia como era se apegar à última coisa que você amava e ter medo de abrir mão. A menina se mexeu,
Gemendo durante o sono, Clara a acalmou gentilmente, balançando-a levemente, sem tirar os olhos dele. Por favor, ela sussurrou novamente, mais suavemente dessa vez, quase implorando. Por favor, não entre. Ele soltou um suspiro lento, tirou o casaco e o colocou na cadeira perto da porta. Para esta noite, ele disse. Ela piscou, confusa, enquanto ele se virava para sair. Você pode trancar a porta por dentro, ele acrescentou sem olhar para trás. Ele caminhou pelo corredor, seus passos ecoando fracamente, até que o som foi engolido pela tempestade. A manhã avançava silenciosamente pelas montanhas, uma tênue luz azul, filtrando-se através das nuvens pesadas que ainda se agarravam aos picos. A tempestade havia amainado, mas não terminado, deixando o resort soterrado por um branco profundo e ofuscante. Na sala dos professores, Clara Jennings se agitou ao ouvir o zumbido fraco do gerador. Seu primeiro pensamento foi: Luna, ainda dormindo ao seu lado, com a mãozinha apoiada no coelhinho de pelúcia, que ela se recusava a soltar. O quarto estava frio, sua respiração visível. Quando se sentou, viu algo perto da porta, uma garrafa térmica de café ainda fumegante e um bilhete dobrado escrito com uma caligrafia elegante e cuidadosa. Você está seguro aqui. Não se preocupe com a tempestade. H. Clara olhou para ele por um longo tempo antes de pegá-lo. O papel tinha um leve cheiro de cedro e uísque. Ela o pressionou contra o peito por um segundo, sem entender por que o gesto fazia seus olhos arderem. Disse a si mesma que era exaustão. O som da respiração de Luna a ancorou de volta à realidade. Ela não podia se permitir confiar em ninguém, especialmente em um homem como ele. Homens ricos sempre tinham motivos. No entanto, algo nos olhos dele na noite anterior, cinzentos, distantes, nada cruéis, havia perturbado sua certeza. Quando finalmente abriu a garrafa térmica, o aroma intenso de café tomou conta do ambiente. Ela despejou um pouco em um copo de papel e deixou aquecer as mãos. Luna acordou, piscando sonolenta. Mamãe, parou de nevar? Ainda não, querida, disse Clara suavemente. Vamos esperar mais um pouco. Depois vamos. Luna assentiu, aconchegando-se mais. Sua inocência era uma misericórdia frágil em um mundo que só havia mostrado dureza a Clara. No andar de cima, Alexander Hale estava em pé junto à janela de sua suíte privativa, olhando para o pátio. A neve formava montes esculpidos no teto de vidro do átrio. Ele conseguia ver o tênue rastro de suas próprias pegadas da noite anterior, já meio enterradas. Pensou na mulher lá embaixo, na maneira como ela segurava a criança, como se o mundo dependesse dela. Tentou dormir, mas a tempestade e a voz dela o mantinham acordado. Serviu café preto em uma xícara de porcelana e tentou acalmar os pensamentos. Fazia 2 anos desde o acidente, 2 anos desde que o céu o traíra. Ele pilotava aquele avião sozinho, com a esposa ao lado, o riso na voz, até o motor morrer em pleno voo. Ele sobreviverá, ela não. Todos chamavam de falha mecânica, mas ele sabia a verdade. Ignorar a luz de advertência. A culpa envolverá tua alma como gelo e nunca te derreterá de verdade. Ele governava seu império por instinto, não por desejo. O dinheiro se tornará a maneira mais simples de evitar sentimentos, até a noite passada. Algo no jeito como ela dizia, por favor, havia perfurado sua armadura. Ao meio-dia, a neve voltou com tudo. Clara sentou-se na beira da cama, agarrada ao celular. Sem sinal, sem mapa, sem notícias, apenas isolamento. Ela disse a si mesma que estava bem. Ela sempre sobrevivia. Alguém bateu na porta, leve, respeitoso, mas firme. Sou eu, disse a voz de Alexander do outro lado, calma, mas baixa o suficiente para não acordar a garota. Ela hesitou, a mente percorrendo todas as possibilidades. Abriu a porta pela metade. Ele estava ali, com a barba por fazer.
vestindo um suéter cinza e calça jeans. Sua presença preenchia o espaço estreito como uma gravidade silenciosa. Eu trouxe comida, disse ele, segurando uma bandeja. A cozinha ainda tem alguns suprimentos: pão, sopa, frutas. Seu estômago atraiu com um ronco baixo. Você não precisa fazer isso, ele murmurou. Não preciso fazer isso, ele concordou. Mas eu quero. Ele colocou a bandeja na mesinha e deu um passo para trás. Sua contenção a desarmou mais do que sua gentileza. Ela não cruzou a soleira da porta. O calor da sopa enchia o ar. Ela partiu o pão e entregou um pedaço para Luna, que acordou com o cheiro e sorriu timidamente. Alexander retribuiu o sorriso, um pouco tímido. Ele não tinha percebido o quanto sentia falta do som da risada de uma garotinha. Mais tarde, enquanto a tarde escurecia e se tornava cinzenta, Clara se viu olhando para o corredor, ouvindo os passos dele. Isso a perturbava. Os homens sempre foram tempestades em sua vida, barulhentos, destrutivos, impossíveis de prever. Mas o silêncio deste homem era diferente. Não exigia, nem invadia. Esperava. Ela se lembrou do casaco que deixou na noite anterior. Estava pendurado sobre a cadeira agora, grande demais para ela, mas ela o enrolou na Luna quando a criança estava com frio. Quando o pegou mais cedo, algo caiu do bolso, uma fotografia. Uma mulher de cabelos escuros e olhos risonhos, parada ao lado de um pequeno avião. No verso, escrito a tinta, agora levemente borrado: para Alex, meu copiloto favorito. Com carinho, Elise. Clara permaneceu em silêncio. Ela entendia a dor quando a via. Naquela noite, a tempestade se intensificou novamente. As paredes rangiam sob o peso do vento. Clara sentou-se perto do pequeno aquecedor, observando Luna dormir. Seus pensamentos se voltaram para o homem lá em cima. Ela havia prometido a si mesma nunca mais depender de ninguém. Mas, naquela noite, a montanha parecia infinita e cruel. Quando uma batida fraca soou novamente, ele não se moveu. A porta se abriu 1 centímetro, apenas o suficiente para que sua voz fosse ouvida. As estradas estão fechadas, a tempestade está piorando. Fiquem perto do prédio principal em caso de emergência. Ela engoliu em seco, sem saber se sentia medo ou gratidão. Obrigado, ele disse em voz baixa. Sua resposta veio mais suave do que antes. Descanse, Clara. Amanhã pode ser pior. A porta se fechou novamente, e ele ficou apenas com o eco dos passos dela. Por um longo tempo, ele ficou imóvel, com o som da nevasca preenchendo o silêncio. Então, olhou para Luna, em paz no sono, e sussurrou uma verdade que não conseguia dizer a mais ninguém. Talvez não estejamos destinados a correr para sempre. No andar de cima, Alexander estava deitado, acordado, no sofá, com a fotografia da esposa na mesa ao lado. Do lado de fora da janela, a neve dançava como fantasmas ao vento. Ele pensou na mulher escondida lá embaixo, em sua força, em sua fragilidade, e em como ambas, de alguma forma, refletiam a sua. Eu não sabia o que o amanhã me reservava, mas sabia de uma coisa: eu não estava mais sozinho nessa tempestade. Ao amanhecer, a tempestade havia se transformado em uma ameaça passageira em um cerco. A neve havia soterrado completamente a estrada. Montes de neve se erguiam contra os portões do complexo como ondas congeladas. O mundo além de Hale Ridge havia desaparecido, substituído por um silêncio branco e o zumbido debaixo do gerador com defeito. Alexander Hale estava parado no saguão, observando as luzes piscantes do painel de controle. O sistema de emergência duraria no máximo mais 24 horas. Ele esfregou a mão no queixo, sentindo a barba por fazer, e disse a si mesmo que não estava preocupado. No entanto, quando seus pensamentos se voltaram para a pequena sala dos funcionários no final do corredor, a inquietação em seu peito se aprofundou. Ela ainda estava lá. Clara Jennings, a mulher que lhe sussurrou em meio ao medo: "Por favor, não entre."
Ela não voltara desde que lhe deixara aquele bilhete, mas ele pensara nela a noite toda, em sua silenciosa rebeldia, na maneira como protegerá a criança sem hesitar, e no leve tremor em sua voz, que soava familiar demais para ser ignorado. Eu sabia como era manter o mundo unido pela pura força de vontade e saber que estava a um passo da ruína. Lá em cima, os canos rangiam, enquanto o aquecimento falhava no sistema. Eu sabia o que precisava ser feito. Sem energia, os cômodos menores congelariam primeiro. Ela colocou uma panela com água no velho fogão a lenha da sala de estar e acrescentou lenha até as chamas se acenderem. O cheiro de pinho queimado enchia o ar. Pela primeira vez em anos, o complexo parecia quase vivo novamente. Ela serviu 2 xícaras de chá e levou uma pelo corredor. Quando ela bateu desta vez, houve uma pausa antes que a tranca fizesse um clique. Clara estava emoldurada na porta, Luna ao seu lado, segurando o coelho de pelúcia. A cor tênue havia retornado às suas bochechas, mas seus olhos estavam cautelosos. Você precisa subir, ele disse simplesmente. O calor aqui não vai aguentar. Ela hesitou. Não queremos causar problemas. Eles causarão menos problemas vivos, ele respondeu. Por um segundo, seus lábios se abriram como se ela fosse discutir. Então, ela assentiu e começou a juntar suas coisas. Ele a observou enquanto ela ajudava a menina a vestir um casaco fino demais para o frio. A menina olhou para ele timidamente. Você é o chefe? Ele perguntou. Algo parecido com um sorriso surgiu em sua boca. Às vezes, ele disse, mas nem sempre. Eles o seguiram pelos corredores escuros em direção ao salão principal, onde a lareira brilhava fracamente. Clara parou logo na entrada, prendendo a respiração ao avistar a sala ampla com suas janelas altas, agora cobertas de gelo. A luz da lareira brincava na madeira polida e nos retratos desbotados de viajantes há muito perdidos. Era como entrar em outro mundo. Você pode ficar aqui perto do fogo, disse Alexander. O fogão fica ali. Vou verificar o combustível reserva. O instinto de Clara foi rejeitar a ajuda dele, mas Luna correu direto para o calor e estendeu as mãos, suspirando de satisfação. A resistência de Clara diminuiu. Obrigado, ele disse finalmente. Ele deu um breve aceno e deixou que ela se acomodasse. Horas passaram. A tempestade não teve piedade. O vento uivava pelas chaminés e a neve acumulava-se cada vez mais contra as portas. O gerador tossiu e diminuiu a intensidade da luz. Depois voltou a funcionar. Clara se viu sentada no chão com lona, enrolada em um cobertor ao lado, observando a dança da luz do fogo. Fazia anos que ela não se permitia um momento de silêncio. Sua vida era sobre movimento, correr, se esconder, sobreviver. Agora não havia mais para onde ir. Alexandre voltou com um maço de velas e cobertores extras. Colocou-os perto da lareira. Poderíamos ficar aqui por dias, ele disse calmamente. Ela olhou para cima, surpresa. Dias? As estradas estão intransitáveis, confirmou. Enviei uma mensagem do número de emergência, mas ainda não obtive resposta. O vale perde sinal durante nevascas intensas. Ele viu o lampejo de pânico cruzar o rosto dela e acrescentou suavemente. Você está segura aqui, Clara. Ninguém pode nos alcançar por enquanto. A calma dele deveria tê-la assustado, mas em vez disso, soltou algo dentro dela. Ao cair da noite, compartilharam uma sopa aquecida na lareira. Luna adormeceu rapidamente, aconchegada na cadeira com o coelho de pelúcia. Clara tomou um gole de chá e tentou não olhar para Alexander, enquanto ele se recostava na lareira. A luz da lareira o suavizou, revelando a exaustão por trás de sua compostura. Ele parecia menos um bilionário e mais um homem desaparecido há muito tempo. Ele se viu falando antes mesmo de querer. Como você veio parar aqui? Ele perguntou.
Ele olhou para a bonela onde a neve pressionava o vidro. Talvez eu estivesse no caminho errado, ou talvez eu quisesse lembrar o que tentei esquecer. Ela estudou isso. Sua esposa. Seu maxilar ficou tenso. Você leu a foto, disse ele depois de um momento. Não era uma pergunta. Desculpe, disse ela. Eu não queria me intrometer. Ele balançou a cabeça. Deixei por aí. Talvez eu quisesse que alguém perguntasse. Por um longo tempo, ninguém falou. O fogo crepitava, preenchendo o silêncio. Finalmente ele disse: Eu estava voando naquela noite. Avião pequeno, céu limpo. Nada de ruim até acontecer. Ela confiava em mim completamente. Ela sempre confiou. Achei que poderia salvá-la, mas a tempestade era mais forte. Ele olhou para o fogo como se estivesse procurando algo que havia perdido nas chamas. Não voei desde então. Clara sentiu o peso da confissão dele se abatendo sobre eles como cinzas caindo. Ela entendia muito bem a linguagem da culpa. Ela sussurrava para si mesma todas as noites, desde que deixara o marido. Você sobreviveu, ele disse suavemente. Às vezes, sobreviver parece um castigo, ele respondeu. Ela voltou seu olhar para Luna. Para mim é a recompensa. Eu sobreviveria a qualquer coisa por isso. Seus olhares se encontraram através da luz da fogueira. É algo silencioso, passou entre eles. Reconhecimento, talvez, ou respeito silencioso. Não era atração, ainda não. Era a frágil compreensão que surge quando duas pessoas veem sua própria fragilidade refletida nelas. Mais tarde, naquela noite, o vento uivava através das montanhas e as luzes piscavam novamente. Clara se inclinou para mais perto do fogo, tremendo. Alexander pegou outra tora e ela notou o tremor em sua mão. Sem pensar, ele disse: Você está tremendo. Ele congelou e então riu suavemente. Acho que até os bilionários sentem frio. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso sincero que fez seus olhos brilharem. Um calor se espalhou entre eles lentamente, como gelo derretendo. Pela primeira vez desde que chegou, ele sentiu algo próximo da paz. A tempestade lá fora podia fugir o quanto quisesse. Dentro do complexo, o fogo queimava incessantemente e dois estranhos permaneciam sentados em silêncio, não como sequestrador e hóspede, mas como duas almas presas no mesmo inverno. Quando ela finalmente adormeceu, a última coisa que Clara viu foi Alexander sentado perto da janela, olhando para a neve como se tentasse ler seus segredos. Lá em cima, em seus pensamentos, ele repetiu as palavras dela novamente. Você está tremendo. Ninguém dizia isso com preocupação há anos. Ele percebeu quanto tempo fazia desde que alguém se importava o suficiente para notar. Lá fora, a tempestade persistia. Lá dentro, algo frágil começava a reviver. A manhã seguinte a tempestade irrompeu com uma quietude sobrenatural, do tipo que surge depois que a natureza esgota sua fúria. O mundo lá fora era deslumbrante e cruel, a luz do sol se espalhando pela neve com tanta intensidade que doía olhar. Clara estava parada perto da janela com Luna empoleirada em seu quadril, contemplando a brancura ininterrupta que se estendia pelo vale. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu acreditar que poderiam estar em segurança. Lá embaixo, o SUV de Alexander estava semi-enterrado sob montes de neve, um monumento à completa impermeabilização da montanha. Ele estava do lado de fora com uma pá, sua respiração visível no ar fresco, cada movimento deliberado e concentrado. Havia algo reconfortante em vê-lo trabalhar. Um homem que podia comprar qualquer coisa, mas escolheu cavar sua própria saída. Clara sentiu o pensamento antes que pudesse impedi-lo. Ele não pertencia ao mundo dela, e ela não pertencia ao dele. E, no entanto, ali estavam eles unidos pelo isolamento e pelo acaso. Podemos fazer anjos de neve quando sairmos? Luna puxou seu suéter. Clara beijou sua testa, sorrindo fracamente. Talvez em breve, querida, quando a neve não estiver tão alta. Ele se afastou da janela,
tentando ignorar a pontada de culpa que acompanhava cada promessa que fazia, porque promessas significavam amanhã, e amanhã era um luxo em que não podiam se dar ao luxo de acreditar. Quando Alexander voltou para dentro, com o cabelo em de branco, ela lhe entregou uma toalha. A entrada da garagem está enterrada até a porta, disse ele. Vai ser preciso um limpa-neve para limpá-la. Ninguém entra nem sai até que a prefeitura chegue. Clara assentiu, embora seu pulso acelerou. Estar presa tinha seu conforto. Ninguém conseguia alcançá-la, mas também tinha seu terror. Ele estudou o rosto dela. Você tem medo de algo mais do que a tempestade, não é? Ela olhou para baixo, não querendo mentir. As tempestades não seguem você depois que passam. Alguns sim, ele disse. Ele não pressionou, apenas a observou por um longo momento antes de dizer suavemente: Você está segura aqui, Clara. Ninguém pode nos alcançar por enquanto. À tarde, o vento havia retornado, mais suave agora, mas cortante o suficiente para cortar o silêncio. Alexander estava preparando chá na cozinha quando viu um movimento no vídeo de segurança. Ele congelou, uma forma escura na borda da propriedade, perto do portão da frente. Desapareceu tão rápido quanto apareceu, mas quando ele reproduziu a filmagem, viu claramente marcas de pneus recentes. Ele saiu, o frio o acordando, e seguiu a trilha, até onde a neve caía levemente. Um único conjunto de pegadas meio sujas levava à estrada. Ele se abaixou e tocou a pegada. Não era dele. Alguém havia subido a trilha, parado e se virado. Ele se levantou lentamente, observando a fileira de árvores. Nada além de silêncio. No entanto, os pelos da sua nuca se arrepiaram. Quando voltou para dentro, Clara estava sentada perto da lareira, lendo para Luna. No momento em que entrou, percebeu que algo havia mudado. O que foi? Ele perguntou com a voz tensa. Pegadas, ele disse simplesmente. Alguém esteve perto da propriedade. Seus olhos escureceram. Quão perto? Perto o suficiente. Ele viu o medo se espalhar pelo rosto dela. O tipo de medo que não vinha da imaginação, mas da memória. Ela largou o livro com cuidado, com as mãos trêmulas. Precisamos ir. As estradas estão bloqueadas, ele lembrou. Você congelaria antes de chegar à próxima cidade. Então eu corro o risco, disse ele, levantando-se abruptamente. Luna olhou para cima, confusa. Mamãe? Alexandre ficou entre eles e a porta. Correr não vai resolver isso. Você não sabe quem ele é, ela retrucou. Você não sabe do que ele é capaz. Então me diga. Ela hesitou, dividida entre orgulho e pânico. Meu ex-marido, ela disse finalmente. Ele é policial. Pelo menos costumava ser. Ele sabe como encontrar pessoas e não desiste. Alexandre absorveu isso silenciosamente. Então você não vai mais fugir, disse ele. Não daqui. Você não pode detê-lo, ele sussurrou. Eu ficaria ainda mais triste se deixasse você enfrentar isso sozinho. Eles ficaram ali, a tensão crepitando entre eles como estática, até que a pequena voz de Luna quebrou o silêncio. Estamos em apuros? Clara se virou para a filha e se ajoelhou. Não, querida. Estamos bem. As palavras eram trêmulas, mas firmes o suficiente para uma criança acreditar. Quando Clara olhou para Alexander, sua expressão havia se suavizado. Você não pode continuar correndo para sempre, ele disse suavemente. E você não pode continuar salvando todo mundo, ela respondeu. A frase atingiu os dois. Ele pensou na noite do acidente, em como arrastara o corpo de Elisa pela neve, chamando-a pelo nome muito tempo depois de saber que ela não conseguiria responder. Salvá-la havia se tornado seu propósito, e fazer com que ela fracassasse, seu castigo. Ele viu agora que Clara carregava sua própria versão da mesma maldição. Eram dois sobreviventes agarrados a lados opostos da mesma ferida. Naquela noite, o ar parecia mais pesado, carregado de algo não dito.
Clara arrumou uma pequena mala silenciosamente enquanto Luna dormia, cada movimento lento e deliberado. Ela disse a si mesma que estava fazendo a coisa certa, que partir protegeria as duas. Mas quando chegou à porta, encontrou Alexandre parado ali, bloqueando o caminho. Você realmente acha que andar no meio de uma nevasca a manterá segura? Ele perguntou. Você não entende, ela sussurrou. Não posso deixar que ele me encontre aqui. Você já fez demais. Ele balançou a cabeça. Deixe-me ajudar você. Ela encontrou os olhos dele, os dela brilhando. A proteção sempre vem acompanhada de controle, disse ele. Já estou farto dos dois. Ele deu um passo para o lado, com a dor transparecendo em seu rosto. Então, pelo menos espere até de manhã. Os limpa-neves talvez consigam chegar à passagem. Ela hesitou, dividida. Uma noite, ele concordou. Sem promessas depois disso. Ok. Ele se afastou, mas antes que pudesse sair, um pequeno som os parou. Papai. A palavra veio suavemente da porta. Luna ficou ali esfregando os olhos, a voz cheia de uma certeza inocente. Tive um pesadelo, disse ele. Posso dormir aqui? Alexander congelou. Clara também ficou imóvel, atordoada demais para falar. A menininha caminhou para a frente, envolvendo a perna dele com seus bracinhos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você está quente, ela murmurou sonolenta. Por um longo momento, ninguém se moveu. Alexander agachou-se lentamente, encontrando o olhar da garota. Eu não sou seu pai, querida, ele disse suavemente. Eu sei, ela respondeu, simplesmente apoiando a cabeça no ombro dele. Mas você se sente como um. As palavras atingiram algo profundo dentro dele, um lugar que ele pensava ter se transformado em pedra há muito tempo. Quando ergueu os olhos, Clara o observava, com lágrimas brilhando nos olhos. Eu ficarei, ele sussurrou, por enquanto. Na manhã seguinte, as pegadas haviam desaparecido, engolidas pela neve fresca, mas em seu lugar havia algo novo, uma paz frágil, uma pausa na corrida, um espaço onde a confiança poderia começar a criar raízes. Alexander estava na varanda, olhando para o branco infinito, e pela primeira vez, o silêncio não parecia vazio. Lá dentro, Clara cantava baixinho, Luna, a melodia ecoando pelo corredor como o primeiro sinal da primavera. Ele fechou os olhos, escutando, e sentiu algo mudar dentro de si. Talvez pegadas na neve nem sempre levassem longe. Às vezes, levavam para casa. Os dias seguintes se desenrolaram como vidro frágil, silenciosos, reflexivos e perigosos ao toque. A tempestade havia passado, mas a montanha ainda prendia a respiração. As estradas permaneciam fechadas. O céu estava pálido como osso, e o tempo parecia se estender entre eles em silêncios delicados. Alexander foi o primeiro a mudar. Ele ainda acordava cedo, ainda carregava aquela autoridade silenciosa que vinha de comandar impérios, mas havia algo diferente agora. Ele permaneceu na cozinha mais tempo do que o necessário, aprendendo como Clara gostava de seu chá, como Luna sempre desenhava sóis com 8 raios em vez de 6. Começou a preparar cafés da manhã, coisas simples como mingau de aveia e ovos mexidos, o tipo de refeição que não fazia desde que sua esposa era viva. Quando Clara chegou naquela manhã, ainda meio dormindo, congelou ao vê-lo no fogão. — Você cozinha? Ele perguntou, a suspeita se transformando em descrença. — Eu costumava, disse ele. Acontece que é como voar. A gente não esquece mesmo. Ela sorriu fracamente com a analogia, sem perceber que cada palavra que escolhia tinha fantasmas por trás dela. Ao meio-dia, a casa parecia quase um lar. Luna havia descoberto o piano na sala de estar e pressionava as teclas com extrema concentração. Alexander ajoelhou-se ao lado dela, mostrando-lhe alguns acordes simples. Clara estava parada na porta, de braços cruzados,
observando o riso da menina preencher o espaço vazio que antes era assombrado pelo silêncio. O som tocou algo enterrado dentro dele, um lembrete de que a vida não se resume apenas ao que se perde, mas ao que ainda pode ser construído. Quando Luna conseguiu tocar uma melodia simples, ela olhou para cima com orgulho. Eu fiz isso? Você conseguiu, disse Alexander suavemente. Você fez música. E pela primeira vez em anos, ele fez o mesmo. Mais tarde naquela noite, enquanto Clara dobrava roupas perto da lareira, Alexander sentou-se à sua frente, lendo uma mensagem no celular. Sua expressão mudou, e ela notou como seu maxilar se contraiu. Más notícias? Ele perguntou. Ele hesitou, e então colocou o telefone para baixo. Só negócios, ele disse, embora seu tom revelasse a mentira. Você não me parece o tipo de homem que se importa com negócios. Ela respondeu em voz baixa. Todo mundo se preocupa com alguma coisa, disse ele. Ela não perguntou novamente, mas viu um lampejo de medo sob a aparência calma. Ele estava escondendo algo, assim como ela. Naquela noite, quando ela desceu para buscar água, encontrou-o sentado no escuro do escritório, iluminado apenas pela luz do seu laptop. Na tela, uma manchete. Novas acusações na Hale Aviation. Tragédia ressurge. Ela congelou. Ele não anotou a princípio, mas quando percebeu, fechou o laptop com precisão lenta. Leia você, ele disse suavemente. Não é nada, respondeu ele. Só a imprensa fazendo o que faz. Mas ela podia ouvir o peso de sua voz, o cansaço de um homem acostumado à culpa. Eles estão acusando você, ele disse, de voar bêbado. Ele expirou longa e silenciosamente. Foi uma mentira que pegou. Minha esposa e eu deveríamos pousar em Aspen naquela noite. A tempestade chegou mais rápido do que o previsto. Tomei a decisão errada. Sua voz falhou. Ela não conseguiu sair. Clara ficou ali por um longo momento antes de dizer: Você não precisa continuar se punindo por sobreviver. Ele deu um sorriso fraco e sem humor. Então o que eu faço com o resto? Você vive, ele disse simplesmente. A conversa pairava no ar como névoa, frágil e inacabada. No dia seguinte, Clara acordou e encontrou um pequeno bilhete de café da manhã perto da porta. Vou à cidade verificar as condições da estrada. Fique em casa. AH. Mais à tarde, a neve havia retornado, e com ela, a preocupação. Ele só retornou ao anoitecer, com seu SUV salpicado de lama e sal. Quando ele entrou, ela viu o cansaço em sua postura e a tensão em seu rosto. Está tudo bem? Ele perguntou. Na maioria das vezes, ele disse, exceto por isso. Ele lhe entregou um envelope dobrado. Dentro havia uma foto dela, tirada à distância. Uma imagem granulada dela caminhando com Luna pela cidade semanas antes. Seu sangue gelou. Onde você conseguiu isso? Estava preso na porta. Ele a encarou. Está mais perto do que você imaginava. A compreensão a atingiu como um golpe. Ela agarrou o encosto da cadeira para se firmar. Precisamos ir, ele disse. Agora. Alexandre balançou a cabeça. Ir embora não vai adiantar. Ele só vai te perseguir de novo. Você precisa confrontá-lo com proteção, com a lei. A lei? Ele riu amargamente. Ele é a lei. Aqui não, disse Alexander em voz baixa, mas firme. Esta é minha propriedade, minhas regras. Suas palavras poderiam ter soado arrogantes na boca de outro homem, mas ali elas carregavam uma revolução silenciosa. As defesas de Clara vacilaram. Por que você está fazendo isso? Perguntou ele. Você não me deve nada. Ele olhou para ela com olhos escuros e ilegíveis. Talvez porque alguém um dia precisou ser salvo, e eu não fui o suficiente. Talvez desta vez eu possa ser. A frase a perturbou mais do que ela queria admitir. Não havia pena na voz dele, era reconhecimento. Naquela noite, depois que Luna adormeceu, Clara o encontrou do lado de fora,
cortando lenha ao luar. Sua respiração vinha em nuvens visíveis, o som do machado rítmico e constante. Ela ficou parada na porta por um tempo antes de sair. Você não precisa bancar o herói, disse ele. Ele não olhou para cima. Eu não sou. Então o que você está fazendo? Construindo muros que mantenham as pessoas certas neste momento, ele disse calmamente. As palavras pairavam entre eles, carregadas de significado. Ela se aproximou. Você não precisa me consertar, Alexander. Talvez eu não esteja te consertando, disse ele, encontrando o olhar dela. Talvez eu esteja aprendendo a parar de quebrar as coisas. Mais tarde, quando voltaram para dentro, foi ele quem leu uma história de ninar para Luna. Sua voz, profunda e calma, ecoou pelo pequeno espaço como o próprio calor. Clara estava parada junto à porta, observando o homem que havia construído torres de vidro e aço, agora ajoelhado no chão ao lado de uma menina de 5 anos, com suas paredes ruindo silenciosamente, um andar de cada vez. Quando Luna adormeceu, ele olhou para cima e encontrou o olhar de Clara. Ela confia facilmente, disse ele. Ela está confiante porque nunca viu alguém vencer da maneira mais difícil, respondeu Clara. Talvez esteja na hora de fazer isso, ele disse. E ela não conseguia dizer se ele se referia a Luna ou a si mesmo. Horas depois, quando a tempestade se acalmou novamente, Clara se viu incapaz de dormir. Desceu as escadas e encontrou Alexander sentado perto da lareira, perdido em pensamentos. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Também não consegue dormir? Ele perguntou. Ele balançou a cabeça. Às vezes, o silêncio é mais alto que o barulho. Ela sentou-se à sua frente, a luz do fogo pintando seus rostos em dourado e sombras. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então, suavemente, ela disse: Você pode parar de fingir que não se importa. Ele sorriu fracamente, seus olhos brilhando. E você pode parar de fingir que não precisa de ninguém. O silêncio que se seguiu não foi pesado desta vez. Foi frágil, esperançoso, como o mundo antes do degelo. Em algum lugar lá fora, a neve começou a cair novamente, suave e lenta. Um lembrete de que até as paredes mais frias eventualmente derretem. As montanhas dormiam sob uma paz tênue e enganosa naquela noite. O céu era de veludo negro, o ar acre o suficiente para ser saboreado. Dentro da cabana, o fogo crepitava baixo, lançando sombras inquietas contra as paredes. Clara acabara de colocar Luna para dormir, cantarolando a mesma canção de ninar que cantava desde que a filha nascera, aquela que usava para abafar os sons de gritos e portas batendo em outra vida. Mas esta noite, a melodia vacilou, interrompida por algo que ela não conseguia nomear. Uma cócega na nuca, uma inquietação que não se acalmava. Lá embaixo, Alexander estava trancando tudo para a noite. Ele verificou as portas, as janelas e o sistema de alarme. Aquilo havia se tornado rotina, quase obsessivo. Desde que a foto apareceu na porta, ele havia triplicado a segurança no complexo, mas sabia que algumas ameaças só se anunciavam quando já estavam lá dentro. Ele apagou a última luz, olhou através da parede de vidro que dava para a entrada da garagem e congelou. Faróis. Um par deles cortando a escuridão como olhos. Um veículo descia à entrada da garagem particular, lento, mas firme, com o motor rugindo baixo ao vento. Era tarde demais para convidados, deliberado demais para serem viajantes perdidos. Ele se moveu rapidamente, fechando as cortinas antes que as luzes invadissem a sala. Lá em cima, ouviu os passos de Clara. Alexandre? Ela chamou suavemente, sentindo a mudança no ar. Ele a encontrou no patamar, com o rosto calmo, mas os olhos alertas. Volte para cima, disse ele. Leve a Luna e feche a porta. O que está acontecendo? Tem alguém aqui. Ela prendeu a respiração. Ele nos encontrou. Ele não respondeu, o que já era resposta suficiente.
Chame o xerife, ele disse com a voz trêmula. Eu já fiz isso. Ele apertou um botão no celular, ativando o protocolo de emergência do complexo. Vai levar 20 minutos, talvez mais. Está muito longo, ele sussurrou. Então faremos isso durar o suficiente, ele respondeu. Lá fora, o SUV parou. Os faróis se apagaram, mergulhando a mata na sombra. O único som era o de botas na neve. Alexander caminhou em direção ao cofre de armas, escondido atrás de um armário, com movimentos precisos e experientes. Ele não era um homem violento por natureza, mas a vida lhe ensinara que a sobrevivência às vezes exigia uma mão mais firme. Ele carregou uma pistola pequena, verificou a câmara e então se virou para ela. Se algo acontecer, você corre, ele disse. Não, disse Clara bruscamente. Não vou deixar você aqui. Você não vai ficar por mim, disse ele em voz baixa. Você vai ficar por ela. Você vai levá-la para sair, entendeu? Antes que eu pudesse responder, uma batida forte ecoou pela porta. 3 batidas lentas e deliberadas que sacudiram as dobradiças. Clara, chamou uma voz masculina, grave, controlada e terrivelmente familiar. Você pode abrir a porta, querida. Está frio aqui fora. Seu sangue congelou. É ele, ele sussurrou. Fique quieto, disse Alexander. Ele se moveu para o lado da porta, posicionando-se no ponto cego. A batida soou novamente, mais forte. Você acha que eu não consigo perceber quando você está aí dentro? Zombou a voz. Eu consigo ver a luz na janela. Clara agarrou o corrimão, tremendo. Evan, por favor, vá embora, ela gritou, apesar de tudo. Você não precisa fazer isso. Não preciso? Sua risada foi aguda e feia. Você levou minha filha, Clara. Você fugiu como uma santa e me fez parecer um monstro. Sabe como isso faz um homem parecer em sua própria delegacia? A porta tremeu quando ele bateu o punho contra ela. Abra antes que eu quebre. Alexander deu um passo à frente, sua voz fria e uniforme. Você precisa ir. Silêncio. Depois uma risada baixa. Você deve ser o cara rico atrás de quem ele está se escondendo. A maçaneta da porta chacoalhou violentamente. Você acha que dinheiro significa alguma coisa para um homem como eu? Significa que você perderá mais do que veio buscar, respondeu Alexander. Seu tom era calmo, mas sua mão apertou a arma. Houve uma pausa, depois o som de passos se afastando, esmagando a neve. Por um instante, Clara pensou que poderia estar mesmo indo embora. Então o vidro se estilhaçou. A janela lateral explodiu para dentro. Estilhaços se espalharam pelo chão. Evan entrou, de arma em punho. Seu rosto se contorceu em fúria e triunfo. Você devia ter ficado fora disso, rosnou ele para Alexander. Você não tem ideia de com quem está lidando. Um covarde, disse Alexander calmamente, que traz uma arma para uma casa com uma criança dentro. Os olhos de Evan se estreitaram. Onde está? Ele se virou para a escada. Luna! Gritou e o som cortou a noite. Clara instintivamente disparou, colocando-se entre ele e a escada. Não ouse dizer o nome dele, ele gritou. Ele zombou, ainda fingindo que você é a boazinha, né? Depois de tudo o que você fez. O que eu fiz, ele cuspiu, foi sobreviver. Ele ergueu a arma e Alexander atirou primeiro. O tiro ecoou pela cabine, ensurdecedor, ecoando nas paredes. Evan cambaleou para trás, a bala raspando seu ombro. Filho da... Ele atirou descontroladamente de volta, quebrando um abajur, um espelho, qualquer coisa que refletisse a luz. Alexander se escondeu atrás do balcão, agarrou o pulso de Clara e a puxou consigo. Fique abaixado, ele sibilou. Seus ouvidos zumbiam, seu coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Lá em cima, Luna gritava. Aquele único som cortava cada camada de medo. Clara pulou, pronta para correr até a filha, mas Alexander a segurou pelo braço. Ele vai usar isso contra você, ele alertou.
Então você terá que passar por mim primeiro, ele disse. Ele olhou para ela, viu o fogo da mãe queimando em seus olhos e algo nele mudou. Então vamos juntos, disse ele. Eles desceram as escadas em sincronia, atrás dele, com a arma em punho. A voz de Evan ecoou no corredor. Você está piorando as coisas para si mesma, Clara. Você sabe como isso acaba. Sim, disse Alexander de trás da parede. Termina com você algemado. Evan atirou novamente. A bala atravessou a parede de gesso a centímetros da cabeça de Alexander. O cheiro de pólvora se misturava ao de pinho e fumaça. Clara entrou no quarto de Luna, sussurrando o nome da filha. A menininha estava debaixo da cama, sob baixinho. Mamãe, ele ofegou estendendo a mão. Está tudo bem, querida, sussurrou Clara, pegando-a no colo e segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. Está tudo bem, estamos quase terminando. Alexander emergiu da cobertura, com a voz firme. Evan, acabou. O xerife está a caminho. Você tem talvez 5 minutos antes que esta montanha inteira esteja lotada de policiais. Você acha que eu me importo? Evan rosnou. Já perdi tudo. É melhor terminar o serviço. As botas dele se aproximaram com mais força. Clara conseguia ver a sombra dele se estendendo pela porta, longa e distorcida. Ela ergueu a arma, e então sirenes, fracas no início, depois crescentes, cortando o vento. Evan hesitou. O momento se rompeu. Alexander o viu e se moveu, chutando a arma de sua mão. Ela deslizou pelo chão. Os dois homens colidiram. A luta foi brutal e silenciosa, exceto pelo som de punhos e vidros quebrando. Clara correu para pegar o cobertor de Luna, enrolando-o na cabeça da filha para abafar o barulho. Quando a porta se abriu momentos depois, luzes vermelhas e azuis piscaram em meio à tempestade. Os ajudantes irromperam na entrada, gritando ordens. Soltem-no! Mãos ao alto! Alexander deu um passo para trás, respirando pesadamente e com sangue no lábio. Evan estava caído no chão, xingando, com o braço torcido atrás das costas, algemado. O xerife olhou ao redor, observando os destroços, os cacos de vidro, os móveis virados, a mulher trêmula segurando sua filha. A senhora está bem? Ele perguntou. Clara assentiu, entorpecida. Estamos bem. Sua voz falhou ao dizer a palavra. Os ajudantes ajudaram Evan a se levantar. Ele olhou para ela uma última vez, com uma expressão cheia de ódio e algo parecido com descrença. Você acha que isso muda alguma coisa? Ele disparou. Você sempre será minha. Clara olhou para ele com os olhos ardendo, mais firmes. Não, ele disse suavemente. Nunca mais. Quando partiram, o silêncio parecia quase irreal. O vento lá fora havia amenizado, como se a própria montanha estivesse exalando. Alexandre recostou-se na parede, a exaustão transbordando pelos ossos. Clara se moveu em direção a ele, com as mãos tremendo enquanto ela tentava alcançar seu rosto. Você poderia ter morrido, ele sussurrou. Ela encontrou o olhar dele, sua voz rouca. Você também. Por um longo momento, ninguém falou. Então ela disse, você não deveria ter feito isso por mim. Não foi só por você, disse ele. Foi por ela, por mim, por todas as vezes que não o fiz. Luna se mexeu em seus braços, murmurando sonolenta. Clara beijou seus cabelos, as lágrimas escorrendo livremente. Acabou agora, ele disse, como se isso tornasse verdade. Alexander olhou fixamente para a janela quebrada, o brilho das luzes da polícia desaparecendo através da neve. Talvez, ele disse, mas algo me diz que isso é só o começo. Lá fora, as sirenes se dissiparam ao longe. Lá dentro, restava apenas o som suave do fogo. Clara ajoelhou-se ao lado da cama de Luna, pressionando a testa contra a mão da filha. Pela primeira vez em anos, ela não sentiu que estava correndo. Pela primeira vez, acreditou que podia parar. Alexander
A observava com o coração trêmulo. Nos olhos dela, ele viu algo que não ousava sentir desde antes do acidente. Propósito, pertencimento, um motivo para ficar. Quando Clara finalmente olhou para cima, sua voz era um sussurro. Obrigado. Ele balançou a cabeça. Você não me deve nada. Então deixe-me dizer assim mesmo. Ele estendeu a mão, roçou as costas dos dedos na bochecha dela, e ela não se mexeu dessa vez. A luz do fogo iluminou seus olhos, tornando-os derretidos, vivos. Você está segura agora, ele disse suavemente. Durma. Ela assentiu, abraçando Luna enquanto se deitava ao lado da filha. Em poucos minutos ela adormeceu, com a respiração estável e profunda. Alexandre ficou acordado até o amanhecer, observando a neve cair através da janela quebrada. A tempestade havia passado novamente, mas algo novo havia se enraizado. Um silêncio entre eles que não era mais vazio. Era o som da sobrevivência, de duas pessoas que se encontram nos escombros e decidiram, talvez pela primeira vez, não desviar o olhar. Pela manhã, a neve havia se transformado em granizo, lavando as pegadas, o sangue e o caos da noite anterior. O complexo parecia quase sereno novamente, como se fingisse que nada havia acontecido. Mas lá dentro, o ar estava denso com o resíduo do medo. E no meio de tudo isso, duas almas destruídas encontraram algo inesperado: a possibilidade de se curarem juntas. Os dias seguintes foram repletos de reconstrução. O xerife apresentou o relatório final. A fiança de Evans foi negada. Os tabloides passaram a cobrir novos escândalos. Mas algo havia mudado. Cartas começaram a chegar ao complexo. Não ameaças desta vez, mas agradecimentos de mulheres em abrigos, de pais criando filhos sozinhos, de estranhos que disseram que suas palavras os lembraram de que nem todo homem no poder busca causar danos. Clara encontrou um envelope endereçado a ela. Dentro havia uma única linha escrita com uma letra elegante e ondulada. Porque você o deixou te ajudar. O resto de nós viu que era possível. Ele leu 3 vezes com a garganta apertada. Naquela noite, ela encontrou Alexander do lado de fora, perto dos estábulos, consertando um poste de cerca quebrado. Você poderia contratar alguém para fazer isso, ele disse suavemente. Ele olhou para cima e enxugou as mãos. Eu poderia, mas então perderia o silêncio. Sabe, ele disse, aproximando-se. Silêncio nem sempre significa paz. Ele sorriu fracamente. Eu sei, mas é o primeiro passo. Eles ficaram sentados em silêncio por um tempo, observando o sol se pôr atrás das montanhas, a neve pegando fogo na luz. Você ainda pode ir embora, disse ele finalmente. Recomeçar em outro lugar. Chega de manchetes, chega de fantasmas. Ela se virou para ele, com uma expressão calma, mas segura. E do que ele estaria fugindo desta vez? Da bondade? Ele sustentou o olhar dela, algo silencioso, passando entre eles. Você não destruiu a minha vida, Clara, disse ele suavemente. Você me lembrou que ainda não tinha acabado. Naquela noite, quando Luna adormeceu perto da lareira, Clara sentou-se ao lado de Alexander no sofá. A notícia já havia começado a transformar sua declaração à imprensa em um arco de redenção, o bilionário que a humanidade escolheu. Mas nada disso importava ali. Ali estavam apenas os dois, uma fogueira tremeluzente e o som do vento batendo nas janelas. O que está acontecendo agora? Ele perguntou em voz baixa. Ele se virou para ela. Agora, ele disse, nós vivemos isso. Juntos? Ela perguntou quase com medo da resposta. A mão dele encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se estivessem esperando aquela forma o tempo todo. Só se você me deixar entrar dessa vez. Ela sorriu através das lágrimas que não percebeu que estavam caindo. Você já fez isso. Lá fora, as nuvens de tempestade começaram a se dissipar, revelando a tênue promessa de estrelas.
Os rumores se dissiparam. O mundo seguiria em frente. Mas a redenção, aquela que não vem das manchetes, mas do perdão, já havia começado. A primavera chegou lentamente às montanhas, como se a própria terra hesitasse em acreditar em dias mais amenos. A neve recuava em faixas finas e irregulares, revelando manchas verdes que pareciam frágeis demais para serem reais. O Hale Ridge Resort abriu discretamente naquele abril, com seus vidros e vigas de cedro polido refletindo a luz da manhã. Hóspedes começaram a chegar, viajantes, escritores, casais em busca de solidão. Mas nos bastidores, algo novo estava se formando, algo mais profundo do que negócios. Alexander o chamou de Projeto Hale Haven, uma fundação para fornecer abrigo e reabilitação para mulheres e crianças que escapam de abusos. Ele investiu sua fortuna nisso sem hesitar, mas não era apenas filantropia, era penitência, propósito e esperança interligados. Clara ficou ao lado dele no cume, com vista para o vale enquanto os trabalhadores montavam as últimas cabanas. É lindo, disse ela suavemente, tranquilo até. Ele assentiu, a luz do sol refletindo no fio prateado em sua têmpora. Ainda não está terminado, disse ele. Está apenas começando, ele disse. Como nós. Ele se virou para ela. Sua expressão era gentil, mas firme. Assim como nós. O ar cheirava a pinho derretido e chuva. Lá embaixo, o complexo brilhava contra a neve que recuava, um símbolo de sobrevivência transformado em santuário. Clara assumirá o papel de gerente do programa Haven, embora às vezes ainda hesitasse em se ver como algo mais do que uma hóspede que havia passado mais tempo do que o necessário. Mas a equipe a respeitava, admirava sua força silenciosa, sua gentileza com as mulheres que chegavam nervosas e machucadas, sua capacidade de fazê-las se sentirem vistas, sem serem expostas. Ela aprendera a andar pelos corredores sem medo. Aprendera a sorrir novamente, sem pedir desculpas e, em algum momento, parou de olhar por cima do ombro. Certa tarde, enquanto eu separava papéis perto da janela larga da cabana, Luna entrou correndo do parquinho lá fora, com as bochechas rosadas de frio. — Mamãe, vem ver! Exclamou ele. O lago está se movendo de novo. Clara a seguiu para fora, rindo. O gelo já estava completamente derretido, e a água brilhava como vidro derretido ao sol. É como se eu estivesse respirando, disse Luna, surpresa. É, respondeu Clara. Tudo está acordando. Eles ficaram lado a lado, e por um instante o olhar de Clara se desviou para o salão principal, onde Alexander conversava com um arquiteto. Ele cruzou o olhar com ela e, mesmo à distância, a conexão pareceu imediata, silenciosa, como uma linguagem que haviam inventado entre eles. Naquela noite, quando os últimos trabalhadores fizeram as malas, ela o encontrou ainda no terraço, com as mãos apoiadas no corrimão e os olhos fixos na luz que se apagava. Você nunca para, disse ele suavemente, aproximando-se dela. Você pensaria que, depois de construir impérios, saberia descansar. Este é diferente, disse ele sorrindo fracamente. Este importa. Os outros não. Eles ganharam dinheiro. Isso faz sentido. Ela o estudou por um longo momento, o vento brincando com os fios de seu cabelo. Você também é diferente. Você faz isso soar como um elogio. Isso é. Ele se virou completamente para ela, então a intensidade silenciosa em seu olhar, ainda capaz de tirar o fôlego dela. Quando te conheci, ele disse, você não me deixou entrar. Agora olhe para nós. Ela riu suavemente. Você ainda se lembra disso. Cada palavra, disse ele. Cada parede. Ela olhou para o lago. E, no entanto, aqui está você. Você esperou que eu abrisse a porta. Eu não a forcei, disse ele em voz baixa e deliberada. Essa é a diferença. E é por isso que deixei você entrar, ele respondeu. O silêncio se estendeu entre eles, cálido e pleno. Então,
Ela enfiou a mão no bolso e lhe entregou um envelope velho, gasto, endereçado com uma caligrafia ondulada. "O que é isso?" ele perguntou. "Algo que o chefe dos Correios encontrou na semana passada. Estava preso numa mala postal de anos atrás. É da sua esposa." Seus dedos apertaram-no, deixando escapar o fôlego por um instante. Ela hesitou antes de abri-lo. Lá dentro, a tinta estava desbotada, mas legível. Alex lhe começava. "Se você está lendo isso, significa que sobreviveu à tempestade, e fico feliz por isso. Não faça da minha morte o seu castigo. Encontre alguém que te lembre que você ainda está vivo. Não apenas exista. Ame novamente." Ele dobrou a carta cuidadosamente com a garganta apertada. "Ela sabia", ele murmurou. Clara colocou a mão sobre a dele. "Talvez ele quisesse. Talvez ele quisesse que você encontrasse paz." "Não acho que ele quis dizer paz", disse ela suavemente. "Acho que ele quis dizer isso." Os olhos dele encontraram os dela, e ele viu a verdade neles, a dor, o perdão e o amor que haviam crescido nos espaços entre eles. Naquela noite, foi realizada uma celebração para marcar o lançamento oficial do Hail Haven. O salão principal estava repleto de velas e risadas, ao som de teclas de piano e copos tilintando. Repórteres locais compareceram, mas, pela primeira vez, ninguém perguntou sobre escândalos ou arcos de redenção. Perguntaram sobre mudança, sobre reconstrução. Alexandre ficou diante da multidão, com Clara ao seu lado, e falou simplesmente: "Este lugar foi construído a partir da perda, mas representa novos começos. Para todos que já ouviram que deveriam se esconder, este é o lugar onde são vistos. Para todos que ouviram que não podiam recomeçar, este é o lugar onde o fazem." Quando ele terminou, os aplausos foram silenciosos, mas poderosos. Clara olhou para ele, com os olhos brilhando de orgulho, e ele se virou para ela com um olhar que dizia mais do que qualquer discurso. Depois que os convidados foram embora e a noite caiu, eles caminharam até o lago. O luar traçava ondulações na água, prateadas e suaves. "Você disse, não entre", ele disse, sorrindo fracamente. "E você não fez isso", ele respondeu, sorrindo de volta. "Você esperou." "Eu esperaria uma eternidade para que aquela porta se abrisse", disse ele. Ela se aproximou. "Bem, você não precisava fazer isso." Seus lábios se encontraram então, não como resgate ou desespero, mas como algo silencioso e completo, como o momento após uma tempestade, quando o mundo se lembra de como respirar. Quando se separaram, o ar entre eles estava repleto do cheiro de pinho e neve derretida. "E agora?", ele perguntou. "Agora vivemos", disse ele. "Sem pressa, sem concertos, apenas vivendo." Ela assentiu, sua mão encontrando a dele, seus dedos se entrelaçando naturalmente, como se estivessem esperando aquela forma o tempo todo. Eles ficaram assim por um longo tempo, as estrelas refletindo no lago e as montanhas servindo de testemunhas. De volta ao chalé, a risada de Luna ecoava suavemente do seu quarto no andar de cima, misturando-se ao suave zumbido da música na sala de estar. Clara olhou na direção do som, com o coração transbordando. "Você construiu tudo isso", ele disse. "Não", Alexander o corrigiu gentilmente. "Nós fizemos." Ela descansou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. "Você sabe o que eu mais amo na neve derretida?", ela sussurrou. "Quê?" "Significa que tudo o que foi enterrado tem uma segunda chance de crescer." Ele sorriu e deu um beijo na têmpora dela. "Então acho que estamos na primavera." A câmara da memória teria permanecido ali. A luz em seus rostos, o reflexo das estrelas no lago, a sutil promessa de calor depois de tanto frio. A neve havia derretido, a tempestade havia passado, e pela primeira vez em muito tempo, eles não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam em casa. Um ano inteiro se passou antes que a montanha visse neve novamente.
Desta vez, veio suavemente, sem nevascas, sem ventos uivantes, apenas um véu branco e silencioso que se instalou sobre os pinheiros e telhados como uma bênção. O Hale Ridge Resort prosperou, não como símbolo de riqueza, mas como um lugar onde histórias quebradas eram consertadas. Hóspedes iam e vinham, mas alguns ficavam, mulheres reconstruindo suas vidas, crianças reaprendendo a rir, homens se voluntariando para ensinar carpintaria, culinária ou como recomeçar. O que começou como um refúgio tornou-se algo sagrado, um testemunho vivo da ideia de que a segurança pode ser construída a partir da ruína. Clara estava na varanda do chalé principal, envolta em um grosso casaco de lã, sua respiração visível à luz da manhã. O cheiro de fumaça de madeira pairava no ar, misturando-se ao som da risada de Luna, enquanto a menina corria pelo quintal, perseguindo um floco de neve que se recusava a pousar. Atrás dela, Alexander emergiu da oficina, com as mangas arregaçadas e algumas manchas de serragem na camisa. Ele sorria daquele seu jeito silencioso, o sorriso que carregava paz e lembranças. Você deveria ir com calma, disse Clara, brincando, enquanto se juntava a ele. Ordens médicas? Estou fazendo isso, disse ele, fingindo esticar os ombros. Acontece que construir móveis é mais fácil do que administrar um império. E muito mais útil, disse ela, batendo no braço dele. Principalmente porque Luna quer uma casa de bonecas de Natal. Já estou na metade do caminho, respondeu ele, com os olhos brilhando. Você acha que eu perderia o primeiro Natal de verdade da minha filha aqui? As palavras saíram tão naturalmente que ele quase não percebeu. Minha filha. E, no entanto, ela se encaixava perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido a ele. Ela pegou a mão dele e entrelaçou os dedos. Ela tem sorte de ter você, disse Clara suavemente. Tenho sorte que ela está deixando, ele respondeu. Mais tarde naquela tarde, quando os primeiros convidados chegaram para a celebração de Natal, Clara observou Luna exibir as decorações que havia feito com pinhas e fitas. Uma música suave vinha da sala de jantar, e o aroma de canela e cidra enchia o ar. O calor de tudo aquilo fez a garganta de Clara apertar. Um ano antes, aquela mesma montanha parecia uma prisão. Agora era o coração da sua vida. Alexander chegou por trás dela e passou os braços em volta da cintura dela. Você está quieta, ele murmurou. Só pensando, ele disse. Sobre o quê? Sobre como às vezes as coisas que mais te quebram te levam exatamente para onde você deveria ir. Ele beijou o cabelo dela, seu hálito quente contra sua orelha. Então sou grato por cada coisa quebrada. Ao cair da noite, o resort brilhava com a luz. Os hóspedes se reuniam ao redor da fogueira, trocando histórias e rindo, enquanto a neve caía pelas janelas. Luna estava aninhalhada no colo de Alexander, dormindo, com sua mãozinha segurando o polegar dele. Clara sentou-se em frente a eles, observando o homem que antes estava congelado de dor, agora um símbolo de gentileza, a garotinha que antes se escondia debaixo das camas, agora segura o suficiente para sonhar em espaços abertos. Ele se surpreendeu ao ver como a cura nem sempre vinha em grandes gestos. Às vezes, vinha silenciosamente, como neve caindo ou mãos se encontrando no escuro. Depois de colocar Luna na cama, Clara voltou para a sala de estar. O fogo havia se apagado, lançando longas sombras douradas. Sobre a lareira havia uma carta emoldurada da falecida esposa de Alexander, com as bordas amareladas, mas a mensagem eterna. Ao lado havia uma foto nova, os três em pé do lado de fora da cabana, sob a luz do sol da primavera refletida em seus cabelos, o lago brilhando atrás deles. Ela estendeu a mão e traçou o vidro. Você salvou, ele disse suavemente. Isso me lembra, disse ele, que o amor não substitui o amor, ele cresce junto com ele. Ela se virou para ele,
com os olhos brilhando. O que é isso? Ele perguntou, colocando a mão na barriga dela, com uma expressão brincalhona e terna. Ela prendeu a respiração. Tem certeza? Ela assentiu, sorrindo em meio às lágrimas. Parece que a primavera está chegando mais cedo novamente. Ele a puxou para perto, com riso e descrença misturados em sua voz. Casa. Ele sussurrou contra os cabelos dela. Finalmente. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo silenciosamente a montanha. A mesma serra que outrora fora um esconderijo, agora ressoava com calor, com risos, com o zumbido de novos começos. Lá dentro, o fogo queimava constantemente, iluminando o piso de madeira, onde um brinquedo de criança jazia esquecido. Um berço meio esculpido esperava perto da lareira, e duas pessoas que um dia juraram que não tinham mais como consertar, estavam agora inteiras. Mais tarde naquela noite, muito depois de os hóspedes terem ido dormir e o resort estar silencioso, Alexander sentou-se à sua mesa com uma caneta na mão. A carta que escreveu era curta, mas carregava o peso de tudo o que havia aprendido. Querida Elise, ele começou. Você ficaria feliz em saber que finalmente consegui. Ele dobrou a página cuidadosamente e a colocou ao lado da foto sobre a lareira. Então, virou-se para olhar Clara dormindo no sofá, com a mão apoiada protetoramente na barriga crescente, a luz da lareira a pintando de dourado. Ele pensou em todas as tempestades que enfrentaram, em todas as portas que um dia estiveram fechadas e em como, de alguma forma, todos os caminhos levaram a esse momento. O som do vento lá fora era suave agora, como uma canção de ninar. Ele fechou os olhos e ouviu o ritmo da lareira, o crepitar silencioso do fogo, o farfalhar suave da neve, o batimento cardíaco constante da mulher que amava, e soube que, pela primeira vez em sua vida, o mundo havia parado de pedir penitência. Ele estava oferecendo paz. Se esta história tocou algo dentro de você, se ela lhe lembrou que o amor ainda pode crescer nos lugares mais frios, que até os corações mais partidos podem encontrar o caminho de casa, então não vá embora ainda. Imagine estar naquela janela com Clara, observando a neve derreter após um inverno longo e rigoroso, sentindo o calor da mão de alguém encontrando a sua e percebendo que talvez, só talvez, você não precisa mais carregar tudo sozinha. Porque o amor, o verdadeiro, não vem para te salvar. Ele vem para te ver exatamente onde você está. Se você sentiu isso, se a força de Alexander ou a coragem de Clara, ou o riso da pequena Luna, encontraram um caminho para o seu coração, então, vamos manter esse sentimento vivo. Deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde você está assistindo. Conte-nos se você já passou por uma tempestade que achou que nunca sobreviveria, ou se alguém inesperadamente se tornou seu porto seguro quando você menos esperava. Porque em algum lugar lá fora, alguém está parado em sua própria nevasca, esperando por uma mão que nos estende em meio ao frio. Então, vamos continuar estendendo a mão. Até a próxima, fique em segurança, seja gentil e lembre-se, a porta para a sua paz ainda está lá, esperando você abri-la. Você só precisa deixar a luz entrar.